Olá, nosso entrevistado de hoje aqui na Rede Alto Tietê é o pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde. O Debate em Foco está no ar. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui na Rede Alto Tietê. Você que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, né? É advogado, foi vereador na cidade, já tentou a Prefeitura e agora vai tentar novamente, né? Obrigado, Ana, a toda a Rede Alto Tietê TV. Uma honra participar com vocês. E eu estava preparado para ir para a reeleição de vereador. Era esse o nosso planejamento desde o início. Agora, todas as pesquisas espontâneas, as pesquisas estimuladas, mostravam o nosso nome muito bem posicionado, indo para o segundo turno com o prefeito da época, que era o Marcos Mello, e nos cenários que apresentavam ali, no segundo turno, eu vencia o Marcos Mello. Então a gente foi levado à questão da vitória importante, histórica da cidade, da redução do IPTU, depois do prefeito emitir os carnês, o combate à corrupção, a gente viu vários políticos presos, e a gente foi o autor ali das proposituras, o único vereador dos 23 que discutiu o orçamento junto com a população, que apresentou emendas em todos os anos. Então a gente tinha feito realizações, baixar a tarifa do ônibus por 2 vezes, 2 anos consecutivos, levar a internet para o ônibus. Foram várias vitórias para a sociedade que nos empurrou para ser candidato a prefeito, mesmo com a rejeição histórica ao Partido dos Trabalhadores que eu milito desde os meus 14 anos. E infelizmente não deu, né? Era período de pandemia, a nossa força é justamente o tete-a-tete com as pessoas, e foi uma campanha muito virtual, onde o atual prefeito venceu o Marcos Mello, me ultrapassou na reta final, e no mundo real as propostas deles floparam, né? Ele está com uma rejeição imensa, o Marcos Mello saiu de cena, então esse próximo ano, 2024, está um cenário muito mais favorável, estou muito otimista, e como você falou, a gente disputou a Assembleia Legislativa, fui o mais votado da minha cidade lá, Mogi das Cruzes, ao lado do atual deputado, o único, infelizmente, da cidade, uma cidade igual Mogi tem apenas um deputado, foi uma pena. Eu sou ali um dos próximos suplentes na minha bancada, o meu partido fez menos deputados estaduais que o partido do Marcos Damasio, então Mogi tem a representatividade dele, infelizmente, porque caberia mais gente, eu dividi ali os votos com ele, e o Marcos Damasio vai continuar na Assembleia, não vai disputar. Então a gente está muito otimista e a gente vai conversar durante o programa aqui como que estão esses preparativos. Então, em relação às estratégias, né? Você é um pré-candidato, já tem partido te apoiando, né? Apoiando o PT, PSOL, Rede, né? E vocês estão formando um movimento em Mogi, né? Que movimento é esse? Explica pra gente. Bacana. As pessoas estão acostumadas só nos anos pares a discutir eleição, né? Mas, na verdade, a política ela é o dia a dia. É a falta de vaga em creche para as crianças, a falta de médico nos hospitais, a demora, a espera no exame, a demora de esperar um ônibus, os serviços precários do trânsito. Então, esses problemas do dia a dia da população, esse movimento Mogi da Esperança traz à tona pelas redes sociais e também indo aos bairros, né? São esses dois modelos, o virtual e o real. E são vários partidos envolvidos, Solidariedade, Rede Sustentabilidade, Partido Verde, Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores. Estamos dialogando muito com os demais partidos progressistas, né, o PDT, o PSB. Então acredito que a gente vai ter aí um grupo muito forte para eleger uma grande bancada de vereadores, que é importante, conectado com o dia a dia da cidade. Não só sabendo dos problemas reais em cada região, em cada segmento, mas também apresentando junto com a população, junto com técnicos, as propostas de solução de cada problema. E precisa ter vereadores que representam o povo, que na hora que chega lá, sabe o que fazer, sabe o que precisa representar, o que precisa lutar. Então é fundamental uma grande bancada conectada com esse movimento e tomara que o governo também executando um plano construído pela sociedade. É exatamente isso que eu ia te falar, né? Em relação ao plano de governo, vocês vão usar a participação do povo, né, para montar esse plano de governo, e para o executivo conseguir governar e governar bem, ele tem que ter o apoio dos vereadores. Hoje em Mogi só tem um vereador do PT, né? Sim. Então você sabe o quanto é importante ter uma Câmara forte, né? Sem dúvida.
o Partido dos Trabalhadores, eu sou desde os 14 anos militante desse partido, eu queria que os 23 vereadores fossem do Partido dos Trabalhadores, mas isso é impossível. Por isso que a gente criou um movimento com vários partidos, muito além do PT, para que seja qual partido o vereador se eleger, ele de fato está conectado com os problemas e os anseios da sociedade e ser um representante para solucionar aqueles problemas. Então a gente está construindo junto com o povo é importante para não só nos trazer os problemas, mas também apontar as soluções. Agora, os técnicos também são fundamentais, porque às vezes aquela solução simplista que vem da origem popular, mas pelos mecanismos que existem não é possível realizar daquela forma. Então precisa ter um técnico que conhece a legislação, que conhece o contexto, conhece a série histórica, e aí ele vai nos apontar como que é possível viabilizar aquele anseio da população. Então, a gente está com técnicos formados nas melhores universidades, que fizeram cursos até fora do país, e também que já trabalharam em poderes públicos em nível estadual, em nível federal, em nível municipal. Eu não tenho dúvida, Ana, que é o maior mecanismo de construção de uma proposta para a cidade construída ao longo da história de Mogi. Nunca teve algo tão forte, tão conectado igual esse momento. E vamos falar então dos 3 pilares, né? Que é educação, segurança, saúde. O que você vê hoje enquanto mogiano que você acha que tem que melhorar, que é importante fazer em Mogi? Mogi das Cruzes, ela sempre foi uma cidade polo aqui do Alto Tietê. A sede que nós estamos conversando aqui é Suzano, mas Mogi das Cruzes sempre foi a referência nos meios de comunicação, nos meios tecnológicos, na geração de emprego, nas universidades. É a cidade mãe de todas as cidades. Suzano já pertenceu a Mogi um dia, assim como Poá, Ferraz. Então, Mogi sempre se orgulhou dessa liderança regional. Porém, sempre escondeu da população o seu potencial para ser destaque em nível nacional e até internacional em alguns índices. Então, a gente sempre se conformou com algo muito básico. Sempre teve falta de vagas em creches, aos milhares, né? Seja em qual governo. Esse governo piorou todos os níveis, o atual. Mas os anteriores também nunca foram exemplos. Talvez poderia ser exemplo comparando, com todo respeito a Itaquaquecetuba, a Biritiba Mirim, mas em nível nacional sempre ficamos abaixo da média nacional. Na saúde, idem. Então o prefeito ele desmontou alguns mecanismos que a cidade até aprovava, mas não eram um serviço de excelência. E a gente tem todas as condições de transformar Mogi num mundo preparado para o século XXI. A gente já está aí com quase um quarto desse século e a cidade ainda está muito analógica. A gente pode detalhar melhor. Tá bom, a gente vai para o intervalo agora, já já a gente está de volta, aí o Valverde vai retomar essa parte da segurança, educação e saúde em Mogi das Cruzes. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano.
Volta com o Debate em Foco. Ao meu lado está Rodrigo Valverde, pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, né, Valverde? A gente estava falando aí da saúde, educação, o que você acha que tem que melhorar lá na cidade? Perfeito. Em Mogi das Cruzes são 3 UPAs que estão todas subutilizadas, inclusive o cidadão que está indo lá e demorando 6 horas para ser atendido, quando reclama, apanha dos seguranças. Mais de um caso, isso aconteceu, manchando a nossa história de cidade referência. A educação, são milhares de crianças fora da sala de aula. Começamos o ano com 200 salas de aula sem professor. E a segurança, um caos também. É a principal reclamação em qualquer pesquisa de opinião. Então, qual as propostas que nós estamos construindo? Primeiro, é zerar o déficit de vagas. Não vai ter uma criança em Mogi das Cruzes sem vaga em creche ou sem vaga no ensino infantil. E aí, como você faria isso? Dentro do nosso orçamento, cabe ter professores para 100% da demanda e espaço físico. Claro que, eventual, num primeiro ano, seja inviável, mas a gente tem convênios, tem diversas escolas particulares. Conveniadas. Que nós vamos estar convidando, se quiserem, se desejarem, fazer convênios com a prefeitura para a gente garantir o que é o básico. É inadmissível uma cidade do tamanho de Mogi ter uma criança querendo uma vaga no equipamento de educação e a cidade não oferecer isso. Então não pode, num orçamento de mais de 2,5 bilhões, ter uma criança sem conseguir vaga em creche. Esse é um fato que tem que acabar no primeiro ano. A saúde, o nosso prefeito não quis participar do programa federal Mais Médicos. Olha o nome do programa, que não é só mais médicos. É mais vagas em universidades, é mais profissionais da saúde, é mais agentes comunitários de saúde. E a gente precisa, para ontem, triplicar os agentes comunitários da saúde, que é quem cuida da saúde da gente antes da gente precisar procurar um equipamento de saúde. Aquele programa que vinham venezuelanos. O programa é Mais Médicos. Mas agora é com médicos brasileiros. Médicos brasileiros, médicos estrangeiros, mas com prioridade para os brasileiros optarem. Ah, tá. Eu acredito que não vai ter um médico brasileiro que não queira trabalhar numa cidade igual Mogi, seja em qualquer bairro lá. Mas se algum médico brasileiro abrir mão, a gente tem demandas no mundo todo de médicos de outros países que podem estar ocupando esse espaço que o médico brasileiro se recusou. E o prefeito atual não quis aderir a esse programa. Cada médico, um médico apenas, é capaz de cuidar de mais ou menos 2.000 pessoas, na média internacional. E nós recusamos algo aí em torno de 30 médicos. Então a gente está falando aí que o prefeito prejudicou a vida de no mínimo 60 mil mogianas e mogianos. Então a gente vai, na primeira hora, já aderir ao programa Mais Médicos, para trazer esses médicos para a cidade. E sem contar, triplicar o número de agentes comunitários da saúde, que não é custo, é investimento, que você economiza depois lá na ponta. E na questão da segurança... Que é do Estado, né? Não é do município, mas o município também tem a guarda, né? Sim, está cada dia mais municipalizando a segurança pública. Nós já temos aí guardas municipais num número deficitário, a gente precisa contratar mais, precisa treinar mais o que nós temos, motivar mais os nossos profissionais. Em Mogi a guarda é armada? Não, não é. Mas você é a favor? Em alguns casos, sim. Não 100% da guarda. Acho que a guarda ela tem que ser muito mais sincronizada com a comunidade do que ser um órgão de repressão. Agora... E dá aquela sensação de segurança, né? Quando a guarda está lá paradinha. Quando tem um posto e você passa. Ali, o governo do estado vem sucateando a segurança há muito tempo, prejudicando as cidades. Mas Mogi das Cruzes também tem condições de ser uma cidade muito mais monitorada. Eu participei de um programa, Ana, que eu considero ele fantástico. Na minha época, era mais ou menos uns 3.000 jovens que participavam, de 14 a 18 anos, homens e mulheres. Eu não conheço um guarda-mirim que trabalhou comigo, da guarda-mirim municipal, que desviou o caminho. Todos eles conseguiram se identificar com alguma profissão, formar sua família, ter ali uma disciplina, ter ali uma consciência social. Foi um programa fantástico que infelizmente acabou. E eu quero retomar esse programa. Era uma bandeira minha como vereador, o prefeito Marcos Melo infelizmente engavetou. Era uma proposta nossa. Na última eleição,
O atual prefeito assumiu um compromisso comigo para implementar esse programa e também ele engavetou, mas a gente vai querer, porque na hora que... É muito importante, né? Quando a gente estuda os números, jovem, a maioria, 80% são jovens, ou até menor de idade, até 30 anos. Se a gente conseguir saúde, educação, lazer, renda principalmente, a gente economiza bastante na repressão. E normalmente eles saem já empregados, né? Porque quando eles estão na Guarda-Mirim, além dessa questão cívica que eles aprendem, que você deve ter passado por isso, tem essa questão de poder trabalhar num comércio, de poder aprender uma profissão, e aí ele é encaminhado para o mercado, A iniciativa né? privada tem total interesse em qualificar o seu profissional do futuro. Então, já tinha esse convênio com o setor industrial, setor agrícola, setor comercial, prestador de serviço. É possível o poder público convencer o setor privado a investir nesse programa, porque ele vai estar ali qualificando o profissional que vai ser funcionário dele no futuro. E a gente elimina ali os números da violência num grau imenso que Mogi pode ser referência nacional. E recentemente a gente teve um caso em Suzano de violência, né, que a gente até estava conversando aqui nos bastidores, um caso bem triste, né, que foram roubar um motociclista e acabaram atirando na cabeça dele e ele veio a falecer, acabaram ferindo outras pessoas que estavam passando lá na rua. Eu queria saber de você em relação aos menores. O que você acha da lei que a gente tem hoje no Brasil em relação à punição do menor? Porque um dos menores foi apreendido, um dos meninos que fez o assalto foi apreendido. Sim. A lei ela está correta em separar o menor do maior, né? Não pode uma pessoa que já tem a sua consciência formada, que já está plenamente desenvolvida, ser comparada a um menor que não sabe ainda como o mundo funciona. Então eu acredito muito no trabalho preventivo, que é justamente educação, cultura, lazer, renda, consciência social, formação política, qualificação profissional para o futuro. E a lei nacional, que infelizmente um prefeito não tem nenhuma influência, precisa saber como que pune alguém que cometeu o crime ainda menor, ainda em formação da sua personalidade, que ele precisa ser recuperado, porque por mais que prenda um menor de 16 anos por 10 anos, com 26 anos ele vai estar na rua. E pode cometer de novo o crime. E aí, se não tiver suporte, se não teve uma recuperação desse ser humano, fatalmente a gente vai colocá-lo na rua para prendê-lo novamente. Então, o sistema prisional, seja ele para menores, o menor vai preso já, não com a mesma gravidade que o maior. Mas o sistema, a execução penal no Brasil, ela é muito bonita no texto. A gente precisa que o mundo real seja igual ao que está ali escrito. Se a gente recupera o ser humano, esse ser humano sai da punição devida que ele mereceu, que ele deu causa, um ser humano melhor. Agora, como está funcionando hoje, ele sai pior do que ele entrou e fatalmente a sociedade vai pagar por isso. Essa discussão vai longe, né, Valverde? A gente vai ter que encerrar por aqui. Eu agradeço a sua presença. E, produção, posso deixar ele dar uma última palavrinha? Você pode falar para os telespectadores aí, deixar um recado. Bom, primeiro agradecer à rede Alto Tietê TV, que é um espaço espetacular para conscientizar a sociedade da importância da participação política. Agradecer o espaço e a oportunidade de a gente falar um pouquinho o que a gente fez enquanto vereador, das nossas... eu tive a maior votação do meu partido na história da minha cidade e agora a rejeição mudou muito, o contexto mudou muito. E também a oportunidade de falar que na última eleição para deputado eu fui o mais votado ao lado do único deputado estadual da cidade. E a gente, infelizmente, perdeu a representatividade de Mogi lá na Assembleia Legislativa, mas estamos construindo um excelente programa para as mogianas, para os mogianos, para a gente ajudar também as prefeituras vizinhas, porque o que der certo numa cidade, acho que a outra pode copiar, a gente tem o Condemate para isso. Então, só agradecer a oportunidade, obrigado e até mais. Obrigada, Valverde. O Debate em Foco fica por aqui e até a próxima.